Olá, meus irmãos, está começando mais um programa Evangelho do Dia e eu quero convidar você a rezarmos juntos com o Evangelho de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, depois o 10 e do 25 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala em público e nada lhe dizem? Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos lendo o Evangelho de São João, nessa quarta semana da Quaresma, e o Evangelho de São João vai nos apresentando mais uma vez esses conflitos que os judeus do tempo de Jesus tiveram com ele. Conflitos em reconhecer a Jesus como Messias. A dificuldade de acolhê-lo, Ora, o texto diz que Jesus andava percorrendo a Galiléia e evitava andar pela Judéia. E por que evitava andar pela Judéia? O texto também diz: porque os judeus procuravam matá-lo. Queriam uma ocasião para matá-lo. Ora, chega a festa das tendas e todo judeu piedoso deve subir ao templo 3 vezes por ano, e uma das festas em que ele deve subir é a festa das tendas. Essa festa, que durava 8 dias, era uma festa que lembrava ao povo o tempo em que os israelitas ficaram no deserto, morando em tendas. Ou seja, lembrava um pouco a proteção de Deus, Deus que protegeu o seu povo, Deus que guardou o seu povo. Durava 8 dias essa festa, durante o outono. E é interessante porque essa festa coincidia também com o fim das colheitas. E por isso era chamada de Festa das Colheitas, ou Festa das Tendas, tinha esses dois nomes. Jesus então sobe da Galiléia para a Judéia para celebrar essa festa. Ora, o texto nos fala que alguns habitantes começam a questionar: mas não é esse, que os judeus querem matá-lo? Não é esse? Será que reconheceram a ele como Messias? E aí, Jesus toma a palavra e diz aqui no templo, ele está pregando em alta voz, Ou seja, não falou ao pé do ouvido com alguns. Em alta voz ele ensinava lá no templo. Ensinava o quê? O que Jesus está ensinando? Ele está falando da sua missão como testemunha do Pai. Testemunha do Pai. Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Jesus diz: eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. Ora, a esse não o conheceis.
Então repare, Jesus distingue bem a sua figura humana, a sua natureza humana, aquilo que eles conheciam, né, da família, do local que viveu em Nazaré, seus parentes, mas não sabiam nada daquele que o enviou, ou seja, não sabiam nada do Pai. A esse não o conheceis, mas eu conheço, porque venho da parte dele e ele foi que me enviou. Essa atitude de Jesus de se revelar como íntimo a Deus, né, íntimo ao Pai, né, essa revelação de Jesus do Pai, essa irreverência com que Jesus tratava do Pai, Jesus até usava a palavra familiar às crianças hebreias, Abá, né, papai, né, uma palavra carinhosa, afetuosa, né? Essa irreverência de Jesus em relação a Deus causava ainda mais revolta no coração daqueles judeus. Pensem bem, os judeus nem ousavam pronunciar o nome de Deus, quanto mais chamá-lo assim, com essa irreverência. Jesus aproxima então a humanidade de Deus. Ele, sendo Filho eterno do Pai, ele nos apresenta quem é o Pai. Ele é o unigênito, é o único gerado de Deus. Mas a sua missão agora é salvar a humanidade e fazer de nós filhos e filhas de Deus, seus irmãos, participantes da família de Deus. Os judeus ficam revoltados com essa irreverência de Jesus e o texto termina dizendo assim, né? Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele porque ainda não tinha chegado a sua hora. O Evangelho de João fala muitas vezes dessa hora de Jesus, né? Não tinha chegado a sua hora. Desde lá no capítulo 1, quando chama os primeiros discípulos, capítulo 2, com as bodas de Caná, sempre, toda hora, São João repete essa palavra, a hora de Jesus. Ainda não tinha chegado a sua hora. Ora, nós estamos na Quaresma, daqui a 2 semanas vamos celebrar a Páscoa. E ouvir Jesus se revelando assim, né, sobre a sua hora, ainda não tinha chegado a sua hora, é a hora da sua morte, sua paixão, sua morte e cruz, para salvar a humanidade. Nós estamos na Quaresma, vamos nos preparar bem para viver essa hora de Jesus. Viver os mistérios da sua paixão, morte e ressurreição. Ainda faltam aí 2 semanas. Dá tempo ainda de vermos melhor a nossa Quaresma. Quem sabe nos empenharmos um pouco mais na oração, na meditação, no silêncio. Nas sextas-feiras, buscar a via sacra e rezar os passos da paixão de Cristo. Ou seja, o que eu quero, meu irmão, minha irmã, com essa palavra é animar você, né? A não esmorecer, a não desanimar. Mesmo que você tenha vivido muito pouco até aqui, comece hoje a viver a sua Quaresma. Comece hoje a dar o seu melhor para Deus. A esse Deus que se revela, a esse Deus que vem até nós, a esse Deus que passou por esse mundo para dar a sua vida pela humanidade. Não trate isso com indiferença. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Com essa palavra de hoje, né, sobre a hora de Jesus, né, sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, sobre a Páscoa dele, vamos nos preparar melhor. Peça ao Espírito Santo que te ajude nessa manhã. Ilumine seu coração, sua mente, te traga a direção que você precisa para viver essa palavra. Que Deus abençoe seu dia. E eu invoco sobre você e sobre os seus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.